Olá! Estamos voltando para mais um episódio de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre a série do Demolidor. Hoje estamos com o time desfalcado, sem a presença do Lelê, mas ainda temos sempre a eloquente presença do Vitor. Salve, queridos boteconautas! O Leandro não tá hoje, graças a Deus! Eu não vou precisar dar uma tijolada nele! Fiquem com a gente, o episódio tá muito bom, a gente vai repercutir Demolidor, a série tá, muito boa. Fiquem com a gente aí até o final. Mas temos uma surpresa, ele voltou sim, o Dodo está entre nós. Mandou. Salve, boteconautas! Bem-vindos ao Papo Sem Boteco dos Justiceiros. Somos contra os Fisk, somos os A vigilantes. favor do Vigilantes. Demolidor sempre. Bem-vindos, boteconautas, fiquem com a gente. Tá muito bom esse episódio, tem muita coisa pra ser falada dessa série que tá maravilhosa. Olha, que série acabou. Hoje estamos gravando na noite de 15 de abril de 2025. Agora são 11h25 da noite, 26, acabou de virar o ponteiro. A série foi liberada então às 10 horas da noite no horário de Brasília, de São Paulo, de Porto Alegre, no Disney Plus. Já assistimos, tá fresquinho na memória, acabou de acabar a série, season finale, e já sabendo que a série foi renovada e já estão gravando, inclusive, a segunda temporada. Então vou primeiro dar a palavra pro nosso querido Vitor para, cara, um apanhado geral da série como um todo, não só desse Claro. episódio. O que achou da Cara, série? Assim, boteconauta, a minha intenção aqui é pra você que ainda não viu ou tá assistindo a série. Vou tentar não dar tanto spoiler, porque eu acho que a ideia hoje é trazer a série. Atenção, querido ouvinte, a nossa intenção era não dar spoiler nesse episódio, mas nós não nos aguentamos, então esteja avisado, daqui pra frente vai ter spoiler. Com seus altos e baixos, se tiver baixos, né? Mas eu vou dizer pra vocês, obrigado, Marvel. Obrigado por nos trazer uma série boa de novo de assistir. Uma série que dá aquela vontade de tu fica assim, cara, por mim eu teria maratonado os episódios. A série, ela tem uma crescente, e isso é legal, do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto. Tem um episódio ali ou outro que tá, a gente até pode questionar, tá, não foi tão hypado, o episódio tá só legal. Mas mesmo assim, o legal é algo bom de assistir. É algo que tu não termina de assistir, assim, tá, que episódiozinho, vamos torcer pro próximo ser bom. Não, não, não. Ele é uma continuidade, é uma série que é uma continuidade. E talvez o nono episódio de hoje, que a gente acabou de assistir, tá fresco, a gente pode até questionar assim, tá, é o episódio mais comum, mas é um comum muito bem feito, muito bem produzido, entendeu? Sim. Não tem assim nada que a gente vai dizer, que episódio chato, que episódio sem graça. Claro que nós temos os nossos pontos, a gente acha algumas coisas, mas deixou aberto para a segunda temporada e o hype já tá alto. A gente sabe que se a segunda temporada for igual à primeira, nós teremos uma série muito boa. Eu digo para vocês que o Demolidor, ele é um super-herói assim, ó, sensacional. E o que menos a gente viu foi o Demolidor, a gente viu muito o Matt Murdock, né? A gente viu muito o advogado. E isso foi legal, porque não precisamos só assistir o Demolidor. E eu vou apostar as minhas fichas de que a segunda temporada a gente vai ver mais do Demolidor e menos do Matt Murdock advogado. E isso vai ser legal. Eu vou dizer pra vocês que eu vou comparar a série do Demolidor com a série do Loki. Uma primeira temporada muito boa, muito bem feita, e uma segunda temporada tão boa quanto a primeira. Então eu já estou muito esperançoso, eu estou muito satisfeito. Eu acho que a série me entregou tudo aquilo que eu gostaria de ver. Em nenhum momento eu fiquei triste, não, eu fiquei muito feliz. Vi sangue, coisa que a gente gosta de ver nesses super-heróis que não tem poder, aquela coisa do um poder como o Thor, que empunha um martelo e salta raio, ou, por exemplo, A força do Hulk. a super força do Hulk, ou o Homem de Ferro que solta do peito ali um poder. Não tem poder. A gente tá vendo, claro, super-heróis ali que tem poderes mais avançados, mas que é sangue, é tiro, é soco, é aquilo que a gente esperava ver do Demolidor. Sim, Isso porque é o o Demolidor, Demolidor, nos momentos. ele tem Os aquela momentos que ele habilidade. apareceu. Isso, não, é que Exato, ele tem ele, por não ter a visão, ele tem os outros 4 sentidos aprimorados, aprimorados que é muito. muito útil, é muito importante, né? Ele tá sempre ouvindo adiante, opa, tá chegando alguém. Beleza. Mas fora isso, é isso, acabou, deu. No resto, ele é um acrobata, ele é um atleta, ele é um lutador Exato, exato. marcial muito bem treinado, muito qualificado.
Para encerrar, assim, a minha avaliação, então, da série, eu acho que o Demolidor, por ter esses sentidos mais aguçados, e em determinados momentos da série isso é sensacional, porque, tipo assim, são sacadas que eles usam, usando esses sentidos dele, ou de fato em algum momento ele precisou por uma batalha, sabe? E foi muito bem aplicado, sabe? A série, olha, talvez eu não me recorde ali de momentos de sátira, né? Tipo assim, aquela coisa bobalhona. Acho que teve em um episódio ou outro ali, uma ou outra tiradinha, assim, engraçadinha, que a Muito gente leve. até, mas que eu acho que passou tão despercebido e talvez não tenha feito nem falta, que ficou tão bom. Se teve, eu acho que foi uma piadinha ou outra ali e tal, mas talvez nem tenha dado conta. Os diálogos muito bem construídos entre os personagens, né? Eu acho que, assim, a gente viu diálogos, sabe? Coisas, assim, imponentes, coisas, assim, que tu fica. Uau, meu Deus, o que que é isso, sabe? Até que enfim. Então, assim, cara, você, boteconauta, que não assistiu a série, que tá vendo o nosso episódio, muito obrigado já. Assista a série. Assista porque vale a pena ser assistido. Tire suas próprias conclusões. Né, tipo, dê a sua opinião sobre a série, porque a Marvel nos entregou algo bom. Algo muito bom. Eu acho que depois de um tempo, a gente teve muitas séries que não foram bem recebidas, que a gente, se for parar para pensar, o gosto popular de quem assiste e somado às críticas, o que que a crítica disse e o que que o povo disse. E tem momentos e tem séries que tanto a crítica quanto o povo não gostou, né? E tem momentos em que houve essa divergência. Mas eu acho que não é o caso do Demolidor. Ele vem numa crescente onde a cada episódio tu vai ficando mais hypado. E aí teve um episódio em específico que eu tava assistindo junto com o Vitor e eu tava assim, É verdade. ali vidrado e eu disse pra ele, eu disse, cara, eu tô muito preso nisso aqui. Porque assim, quem viu lá o primeiro Demolidor, e aí nós estamos falando do Demolidor que foi feito com o Ben Affleck, sabe que desde lá ele já é um herói muito legal, né? Tem muita gente que brinca ali, eu vi o pessoal das comunidades comentando, né, que ele é o Steve Wonder com poderes. Eu acho muito engraçado, porque teve um outro, não me lembro o nome ali do Boteconauta, né, que deve ser Boteconauta, que comentou que o Demolidor foi inspirado no Steve Wonder, né, mas brincadeiras à parte, ele sempre foi um herói que todo mundo gostou. Por quê? Porque ele é aquele cara que é um advogado e outra, ele é um herói que não é tipo assim, por exemplo, o Thor. O Thor, que nem o Victor falou, o Thor é o Thor, né? O Um Capitão Deus. América, por exemplo. O Capitão América, o Steve Rogers, beleza, mas aí que tá, essa dissociação do Steve Rogers e do Capitão América não existe. O Steve Rogers é o Capitão América e ponto. Não mostra o Capitão América cortando a grama do quintal da casa dele, indo trabalhar como Steve Rogers. Não, a função dele é essa. Ah, mas ele é integrado no exército e tal. Beleza. Ok, mas qual é a patente dele? É capitão? É só capitão? Ele é o capitão eternamente? E aí, o que que ele faz? Entendeu? Ele só sai pra dar porrada? Nunca trabalharam muito isso. E no Demolidor, não. Ele é um advogado. E tem ali, né, até na série, isso não é spoiler, tem ali aquela parte que eles montam uma, não sei se é uma placa ou o que que é, um outdoor, que tá escrito, né, Cara, Nelson e Murdoch. Murdoch, Nelson Né? e Isso, Page, que era o nome, que é o isso. sobrenome da Então, assim, Carrie. e nós não estamos falando de um escritório de esquina. Não, eles têm casos relevantes, eles abordam aquilo ali, é muito legal. Claro que depois eles vão ali para a parte dos vigilantes e por aí vai. Mas eu acho a série muito boa, uma das melhores que a gente teve ultimamente, e faz até a gente gostar de outros personagens, né? Claro que você, Boteconauta, que vai assistir a série, mas também não é segredo, porque já apareceu em outras séries, já apareceu na primeira temporada. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gostei muito, mas não posso dizer, não posso mentir, né? Gostei muito do Rei do Crime ao longo da série. Porque tem momentos ali que o ator, a forma como ele interpreta, o ator que faz o Rei do Crime, o ator que faz o Demolidor são muito bons, né? Então, assim, você Boteconauta, assista a série, vale a pena, né? Vale o seu tempo investido, porque amanhã depois a gente não sabe o que que a Marvel vai nos preparar daqui 5 10 anos vendo o Demolidor de novo, assim como fez agora na última live a respeito dos X-Men.
né? Então, e aí nós estamos nos deparando com, talvez, possivelmente, uma referência que veio dos anos 2000. E aí talvez alguns boteconautas nem eram nascidos ainda. Então a gente tem que acompanhar com olhos muito cuidadosos o Demolidor, porque vale muito a pena. Eu gostei muito. Olha, essa série foi uma grata surpresa, como os guris falaram, depois aí de algumas séries meia boca. A série do Gavião Arqueiro eu achei legalzinha, mas ela é só legalzinha. A Comum. série da, Comum. a série da She-Hulk, que foi meio decepcionante, até que a melhor coisa na série da She-Hulk é a participação especial do Demolidor. A série da É. Echo, que também foi fraquinha, sabe? Comum também. Foi, é, pra mim foi menos que comum, pra mim foi fraquinha, mas tudo bem, podemos discordar e tá tudo certo. Não, é comum pra mim é aquilo assim, ó, que não entrega nada, mas também tá. É, É. enfim, mas isso é passado, a gente já falou sobre essas séries, tem episódios sobre elas, tem o Assista. tem outra retrospectiva da Marvel 23 e da Marvel 24, tá no canal, no YouTube e no Spotify. Mas assim, ó, que série boa. Como tocando alguns pontos que os guris já abordaram, o fato de a gente ter visto, acho que foi, sei lá, tempo de tela que o ator Charlie Cox está na tela, acho que é 80% Matt Murdock e 20% Demolidor, talvez menos Demolidor ainda, né? E isso não é ruim, foi muito bom, foi muito bem feita as cenas quando ele está tratando dos casos que ele tem que tratar, né? Agora ele tem uma outra sócia no escritório que parece um pouco mais chique, num outro nível diferente do que ele tinha com o Fog, que inclusive na primeira temporada mostra eles lá tipo numa sala qualquer, num buraco, e acho que o primeiro caso que eles vão defender é o caso justamente da Karen Page, depois que ela vira amiga deles e colega, parceira, enfim. Né? E meio que tem esse lance, essa tensão, parece que esse interesse, esse amor, não digo amor, mas uma atração não correspondida entre ela e o Matt, né? E falando inclusive sobre a primeira temporada, essa série chama Demolidor Born Again, Demolidor Renascido, mas como os próprios produtores falaram e os atores falaram, na verdade é como se fosse Demolidor a quarta temporada, porque teve 3 temporadas na época da parceria da Netflix e estão disponíveis no Disney Plus se você quiser ver, como estão disponíveis também as 2 temporadas da série do Justiceiro. Vale muito a pena ver, é muito boa. Um pequeno spoiler, ou daqui a pouco você já deve estar sabendo, né, que o Justiceiro tem uma participação especial nessa série, ele aparece em 2 episódios. Tá muito bem. Tá sensacional. Putz, o ator tá cada vez melhor. O John Bernthal já tava muito bom quando ele apareceu na segunda temporada de Demolidor. Depois ele tava ótimo nas duas temporadas da série do Justiceiro, do Punisher. E agora ele chegou no ápice. Parece que agora, assim, ele entende muito bem o personagem. Inclusive, eu vi entrevistas de que ele foi convidado a participar, mandaram para ele os roteiros prévios e ele disse: não, isso aqui eu não quero. Aqui vocês não estão entendendo o personagem, não estão entendendo em que momento ele estava quando terminou a segunda temporada da série do Justiceiro. Aí os caras repararam, repensaram, reescreveram e tal. Não, e se for assim? Ah, não, aqui dá. Isso fecha com a história do personagem, como a gente construiu ele. Né? Já que estão retomando, não é um reboot, não é novos atores, então o que se faz agora tem que fazer sentido com o que já foi feito lá atrás, nas outras temporadas. Então isso foi muito legal ver o ator tendo esse cuidado, porque tem uns atores aí, tipo, tá bom, o que eu tenho que dizer, me dá meu cheque aqui, um abraço, me dá meus milhões e tchau. Né? Isso é legal quando o cara Obrigado. gosta do personagem, gosta do universo, se importa com a coisa. Isso a gente tem que valorizar muito. Então, muito, muito boa a série, você tem que ver. Como o Vitor disse, pra mim ela vem no crescente e depois tem uma leve queda. Assim, como o primeiro episódio bem legal, daí a partir do segundo incrível, sim. Bom, eu fui avaliando lá no IMDb, eu dou as notas por episódio lá no IMDb, eu não dou a nota só pela série. E teve 2 episódios que eu dei nota 10. Teve vários 9, alguns 8, e teve 2 que eu dei nota 10, que eu achei sensacional. Um pequeno spoiler, numa das participações do Justiceiro, o Justiceiro quebra a pau o Demolidor só com palavras. Eles não tem facada, não tem porrada, não tem tiro, é só no diálogo. E normalmente o que tu espera é o Matt Murdock, que é mais elaborado, mais racional, mais vivido. Não sei se é mais vivido, mas enfim. Ali ele é foi advogado, tem aquele senso de ética, né? Como já aconteceu em outras temporadas, e ele dando uma lição de moral no Frank Castle, que é faço as coisas da minha maneira, né? Faca na caveira e bora, né? E dessa vez foi ao contrário. O Demolidor estava num momento meio abalado, meio perdido, e o Frank começa a falar, e cada palavra é como se fosse um murro
moral no Matt e o cara desandou a Ele foi chorar. jantado. Ele foi jantado ali. Aquela cena Aquele espetacular, diálogo. pra mim é um dos melhores diálogos dessa série. Junto com aquele lá do primeiro episódio que tava no trailer, né? Aliás, não é um trailer, é um. Como é que se diz? É um clipe promocional que foi Cortezinho lançado. lá. Um cortezinho, um clipe promocional que foi lançado antes da série estrear, que é aquele diálogo do Demolidor com o Rei do Crime lá na lanchonete, que eles se encontram, né? E aí Também muito bom. o Rei do Crime fala pra ele, não é totalmente desprazer, não é desprazeroso como ele fala unpleasant em inglês, né? Não é um completo desprazer reencontrá-lo. E aí o Matt diz pra ele, surpreendentemente eu posso dizer o mesmo, né? Então, Na assim, ó, verdade, tem vários diálogos muito bons, já tô terminando, querido, desculpa. Então, um script muito bom, diálogos maravilhosos, interpretação. Se o Vincent D'Onofrio, que faz o Wilson Fisk, o Rei do Crime, não for pelo menos indicado ao Emmy, o Emmy é o Oscar da TV, para quem não lembra, né? Que eu acho que é em setembro desse ano. Se ele não for no mínimo indicado, vai ser uma injustiça tão grande, A atuação porque dele ele é tá espetáculo, primorosa. primorosa, sensacional. Porra, tirei o chapéu. Já estava muito bom nas outras temporadas. Nessa ele também chegou no ápice, sabe? E claro, um bom ator, um personagem interessante, cada um é 33% e 33%. Qual é o outro 33,33%? Um bom script. Pô, tem um personagem interessantíssimo, um baita ator, vem com um bom script, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Funciona. Né? eu acho, eu acho. Legal que trouxeram de volta a atriz que faz a esposa, a Vanessa, também tá muito bem. Uhum. Né? Muito bem também. Baita atriz. Que não, inclusive, curiosidade, não é a primeira participação dela no universo de super-heróis, no universo vizinho, na DC, no primeiro filme do Superman, que começa o filme com aquele flashback lá em Krypton, a destruição de Krypton, e o Russell Crowe faz o papel do pai do Kal-El, do Superman, ela é a mãe do Superman, naquele início rápido ali de Boa. 5 minutos, Ela 6 é muito minutos. boa atriz, muito boa. Boa atriz. Não lembro o nome dela, infelizmente. Então é isso, assim, das minhas considerações iniciais. Já vou passar a palavra pro Diogo, desculpa que tá pedindo faz tempo. Que série boa, que grata surpresa. Uma coisa que eu acho interessante, pegando o gancho do que o Nado falou a respeito do Punisher, né, do Justiceiro, é que o pessoal esquece o nome do personagem, o pessoal esquece a história do personagem. Tem um filme bem antigo, o Justiceiro, acho que é 2005, por aí, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, não sei. Lá, ele foi vendido como um açougueiro, como um carniceiro, como um cara que só matava. Mas ele nunca foi isso. O cerne dele é que ele sofreu tanto que o senso de justiça dele é algo muito forte. E claro, nessa cena tu percebe, assim como dando uma pincelada rapidinho, um pulinho, né, no vizinho ali, assim como o Batman e o Coringa, o Demolidor e o Punisher e o Justiceiro, eles fazem essa troca porque às vezes tu chega quase a gostar mais de um cara que é anti-herói, velho. Por quê? Exatamente. Porque em Ele é um alguns anti-herói. momentos até tem uma fala ali, com o perdão do spoiler, mas você, o Teconauta, já deve também estar sabendo, que ele diz, né? Ele diz, o Rei do Crime vai vir atrás de você. Ele diz, então eu vou meter uma bala nele. Porque é assim que ele resolve as coisas. Mas em algum outro momento, como essa cena que o Nado comentou, ele se sentiu confrontado. Aquilo fez mal pra ele. Quando ele diz, né? Quem assiste Legendado, quando ele diz Red, que ele chama o Demolidor de vermelho, Uhum. ele diz, você deixou de acreditar. Né? Você deixou de acreditar em você, no que você fazia, e agora você está escondido atrás do advogado. E você não é só isso. E é aquilo ali vai e segue. Quando o cara munido da parlatória, da oratória, de tudo, se vê acovardado. E ele diz assim, então meu senso de justiça não vai deixar isso aqui passar. Eu morro por isso aqui. Porque o meu senso de justiça é a virtude que baseia a minha existência e, portanto, não se negocia. Essa é a moral do justiceiro. Né? Tanto prova aí que a gente vê depois nas cenas finais o que acontece. Mas a série do Demolidor mostra o que poucas séries e o que poucos filmes conseguem fazer. Que é tu gostar tanto da série que o personagem principal pode até sair. Que tu continua gostando da série. E isso é muito raro da gente ver. A gente vê isso muito pouco. Ou uma série que dá espaço para outras pessoas. Consegue jogar isso muito bem. E aí a gente vê também, eu digo, o Rei do Crime. Naquele primeiro filme do Demolidor do Ben Affleck, eu não gostava do Rei do Crime, só do ator, que faleceu já. Mas Michael nessa Clarke agora, Duncan.
nessa agora não tem como tu olhar pro Rei do Crime e não gostar do cara. Que tu não gosta do personagem, mas tu vai gostar do ator. E digo mais também, o ator que faz o Demolidor tá muito bom. E o ator que faz Muito. o Justiceiro tá muito bom também. John Porque, Bernthal. assim, ele teve... Eu vi um vídeo recentemente que diz que ele, quando ele foi escolhido para ser o Justiceiro, contextualizando rapidamente, os caras falaram assim, bah, nós vamos te dar um roteiro legal, então não sei o que nem o Nado falou, mas ele, o ator, foi numa loja de quadrinhos Eu para conheço essa conhecer história, o é muito personagem. boa. É E muito o boa. dono dessa loja reconheceu ele e disse assim, não, isso aqui tu não vai fazer, isso aqui tu não vai fazer, isso aqui tu não vai fazer. Tu É vai ele, ver esse desculpa, quadrinho, é esse que aqui, ele tinha esse aqui, esse escolhido, aqui. só para aprimorar, ele tinha escolhido alguns gibis. Acho que isso é importante, acho que esse, acho que esse, acho que esse. Ele tinha escolhido alguns da história lá do Justiceiro. E, E aí chega naquilo que tu falou, o cara, não, tu não tem que ler isso, 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 tu tem que ler esse, esse e esse. E aí deu os gibis pra ele, toma, leva. e ele mesmo disse, pô, depois desse momento que ele viu a importância que o personagem dele tinha para uma série de pessoas, ele também tomou esse cuidado do tipo assim, ainda que ele quisesse comprar tudo pra saber da história do cara, o cara disse, não, olha só, tu vai tomar cuidado com o que tu tá fazendo, e tu vai ler isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tu vai fazer com cuidado. E ele é um cara que tu vê, eu assisti um podcast também que o ator tem, não sei se ainda tem, mas eu assisti uma vez, e ele é todo em inglês, não tem legenda, infelizmente, mas tu vê que a pessoa dele é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que é um pouco parecido, não tô dizendo que é igual, mas é um Sim. pouquinho parecido com o Justiceiro. Então casa muito bem. É como se chegasse e falasse assim pra mim, ó, Chadwick Boseman como Pantera Negra, casa. Chris Hemsworth como Thor, Chris Hemsworth? Chris Sim, Hemsworth tá como Thor. certo. Chris Evans como Capitão América, Isso. casa. E esse ator que faz o Justiceiro como Justiceiro, casa. Né? É muito bom. O Eu já Benedict lá vi. como o Doutor Estranho, também casa. Eu vi vários comentários na internet de pessoas, bah, eu tive a sorte de encontrar ele não sei aonde, ele fez uma foto comigo, foi super gente fina, super gente boa, Uhum. tava Uhum. pacientemente atendendo vários fãs, aí um outro, bah, eu encontrei ele numa convenção não sei aonde, eu por acaso encontrei ele na rua, em tal cidade, tal dia, papapá. Não é um nem dois, é muitas pessoas que comentam de ter contato com ele e ele ter sido Isso também é raro, né? humilde, ter sido de boa, entendeu? Porque tem, Isso também é tem, tem raro. gente nesse mundo aí de séries e TVs que são metidos ai, sou celebridade, não me toque, não me O, incomode, né? Mas, o enfim. Victor, o Victor falou um negócio interessante, eu preciso pescar rapidinho. Que ele diz que essa série tá tão boa quanto a série do Loki. Uma das coisas que eu sinto no Demolidor, e aí pego o Demolidor e por entrar no barco eu coloco junto o Rei do Crime e coloco junto o Justiceiro. Coloco eles todos juntos e digo que tem espaço para eles em uma série de outros momentos. Sabe? Por exemplo, assim, não digo junto com os Guardiões da Galáxia, junto com os Vingadores. Calma. Não, mas com o Pessoas muito Homem-Aranha. poderosas. Mas, por exemplo, assim, ó, com o Homem-Aranha que já apareceu, por Sim. exemplo, com aqueles Filhos da Meia-Noite lá, Blade, Motoqueiro Fantasma, Uhum. Cavaleiro da Lua, esses caras tudo cabe, meu. Por quê? Porque o Demolidor e o Justiceiro são caras, e ele fala isso no discurso dele. Eu me alimentei da escuridão, eu fui pra escuridão do ser humano. Eu vou E dizer são mais. seres humanos, velho. E outro, em último caso, se tu meter uma bala nele, ele vai morrer. Se tu meter uma bala no Thor, ele vai dar risada. Então, assim, isso também aproxima muito a gente. Ah, o Homem-Aranha tem poderes. Tem, mas ele é o amigo da vizinhança. Ele não é um cara da base. Não, ele é um cara do povo. E é isso que a Eles, gente gosta, naquele eles momento em que a gente encaixam, sente representado através do advogado Matthew Murdock. eu acho que Aí é eles que a gente se sente representado. Eu acho que eles encaixam também com Thunderbolts, com a galera do Thunderbolts. Acho que eles encaixam Sim, também com até o novo Capitão América. Acho que eles se encaixam, sabe? Tipo, sim. daria pra fazer esses making-offs, assim, essa junção deles, sabe? Tipo, os Esse fanservice. crossover. As crossovers. Eu queria voltar um pouquinho no que o Nado falou, pro Boteconauta entender quando o Nado disse assim, a gente viu na tela 80% Matt Murdock e 20% Demolidor. Mas não é porque a Marvel quis isso. Não, não, não. É porque o contexto que a Marvel traz, a história que a Marvel traz, ela obriga ele a ser muito mais o Matt Murdock do que ser o Demolidor. E aí eu vou trazer um ponto que eu não vou dizer que é o ponto fraco da série. Não, porque eu acho que a série não tem um ponto fraco. Mas é um ponto que poderia ter sido melhor explorado, na minha humilde opinião, tá? Ele é assustador. Ele me deu medo de verdade, que é o vilão, né?
Eu acho que o vilão, o vilão que não é o principal, porque o vilão principal é o rei do crime, todo mundo sabe, e não tem, né? É um vilão secundário, né? Que aparece É, dentro da série. Eu acho que esse vilão, ele não é ruim. Não, 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 ele não é ruim. De verdade, ele me dá medo. Cara, tem sim. episódios assim que eu assisti aqui, assisti com as luzes acesas, porque tu assistiu com a luz apagada, ele... Uai, ele é assustador. Por quê? Porque ele é um serial killer, ele é sanguinário, ele é um cara que, tipo assim, cara, ele não teme a dor do outro, ele... Entendeu? Ele, tipo, num dos momentos, num determinado momento da série, vem duas gurias que ele tira foto com ele, ele mata as duas, tipo assim, pendura os corpos, sabe? Tipo, Do cara, nada. Tipo assim, é gratuito. sanguinário. Mas a maneira como ele foi construído ali não é ruim, tá? Mas poderia ter É, sido melhor explorado, realmente, ele né? foi Eu mal acho que aproveitado. ele poderia ter sido melhor explorado. Eu acho que para série isso também poderia ter sido. Claro que a gente tem que levar em consideração que são 9 episódios, algumas coisas são meio que, né, tem que ser assim resolvidas sucintamente. A gente pode pôr alguns contrapontos e tudo, mas tá. Ele não é ruim, é um bom vilão, e eu acho que ele é o ponto que a gente precisa para trazer o Demolidor de volta. Por quê? Porque o Demolidor está envolvido numa trama romântica, e aí, e não só numa trama romântica, antes da trama romântica, ele está envolvido numa trama familiar, de uma outra Uhum. família que ele criou empatia, e aí, por causa disso, ele teve que salvar a guria lá, né? Uhum. Para quem assistiu. Então, eu acho que o vilão, ele consegue tirar o Matt Murdock e trazer o Demolidor. Eu acho que é daí que a gente começa a ver os 20% de Demolidor, né? Tanto que a luta entre eles, a primeira luta entre eles é muito boa. A Muito. segunda já é, né, tá, que é a luta final ali, a gente pode Não, contestar mas também. Mas brevemente, não é ruim, né? Não um é rápido ruim. parênteses. Claro. Todas as lutas em todos os episódios, muito bem coreografadas, muito bem Sim, filmadas. sim, sim, Sim. isso incontestável, sim. É. Não, quando eu digo que poderia ser melhor, é só na questão, assim, tipo, não é em questão de roteiro, não, não, não. Tudo foi muito bem feito. Mas a luta em si, assim, o contexto de luta poderia talvez ser um pouquinho melhor. A segunda luta ali, Sim, é onde o sim. vilão morre, né? O vilão secundário da história. Spoiler alert. Spoiler alert. Mas, assim, a série entrega um final muito interessante, porque agora nós temos dois times, né? O time do Fisk e o time do Demolidor, né? Então isso é muito interessante de ver quem são as peças. E uma coisa que eu comentei com o Dodo aqui agora, e que eu vou comentar com você, Boteconauta, com o Nada aqui também, que você que estiver assistindo a série, ou até que já assistiu, pode comentar aqui também pra gente ter uma noção. Eu acho que tem alguma peça no time do Fisk que tá jogando nos dois, vai jogar nos dois times. Uhum. Tá? Eu arrisco a dizer que vai ter uma peça lá no time do Sim. Fisk que em algum momento É. vai jogar nos dois lados. Uhum. Porque ficou bem divididinho. E no final ali da série, a gente já viu que pode acontecer. Mas tem que esperar para ver o que a Marvel vai ganhar. Pode ser que nada disso aconteça. Pode ser que a gente esteja criando 1000 teorias e é isso que eu gosto. Esse é o ponto que eu mais gosto. Quando termina um filme, quando termina uma série, a gente vem aqui, senta e traz pra você esse conteúdo e cria 1 milhão de suposições, chega na hora e às vezes não é nada do que a gente falou e a Marvel traz algo muito melhor, uma coisa que a gente fica assim, ó, meu Falando Deus, em sabe? Então é isso. teorias, falando em teorias, a gente falou que não ia dar spoiler, mas é que é difícil não falar sobre determinados pontos Spoilerzinho ou outro específicos. é que tem É, o é. spoiler e tem o Tem o spoilerzão, spoilerzinho, spoilerzinho. né? É. Spoilerzinho. Teve um episódio que termina com uma tentativa de assassinato contra o rei do crime. E aí acaba que não, óbvio que não consegue, não revela, ele Muito tava bom, muito esperando. bom esse E episódio. aí o bodyguard dele lá, o capanga dele já tava escondidinho quando o vagabundo entrou, pá, acabou. E aí parece que, será que foi tal pessoa? E daí não, eu Aham, tu falei pro fica Vitor no naquela. outro dia. Eu falei pro Vitor no outro dia, não, isso aí, o rei do crime e outra pessoa armaram juntos pra se livrar desse cara aí que era uma pedra no sapato deles. Aí o Vitor, E, na- será? e pra Tu tá te me ver. dando uma outra Não, perspectiva. Eu não tinha, eu acho que não. Olha, não sei. Blá, blá, blá. exato. Quando chega no outro episódio, realmente, o rei do crime e outra pessoa armaram aquilo tudo ali e já tava, era uma emboscada pra se livrar de um cara que era um problema pra eles, né? Exato. Não, e é isso que eu digo, a série é tão boa que ela te deixa ter essa dúvida, porque eu terminei o É, episódio com essa dúvida. Bah, na minha cabeça era o rei do crime contra essa outra pessoa, era um contra o outro. Daí sim. acabou que não deu certo. Aí o nada me traz um outro ponto do tipo, não, é os dois junto contra aquele lá.
Daí eu digo, eu não tinha eu não tive, de fato, eu não tive esse ponto de vista. Aí quando vem o episódio seguinte, tudo fica claro, né? Então, tipo, só um outro ponto, assim, que vocês falaram do Rei do Crime, eu preciso trazer isso, é que eu acho que é muito legal de ver e acompanhar a série, né? O Rei do Crime agora, nessa série, ele assume, né, um outro papel, que não é o de Rei do Crime, que é o de prefeito da cidade, né, de Nova York. E aí a gente vai voltar na questão da atuação, né? Tu vê ele atuando, né? Daí nós estamos falando do personagem, não do Vicente Onofre, mas o personagem tendo que ser o prefeito em determinados momentos em que ele poderia resolver dando um soco, um tiro, ou até matando a pessoa da forma mais brutal, é sensacional. Por quê? Porque ali, diante de inúmeras pessoas, ele tem que se manter como prefeito. Ele não pode perder a mão da cidade, ele não pode perder o investidor, ele não pode perder. Cara, muito bom. Ficou muito legal. Eu e o Dodo, a gente olhava e dizia, cara, olha ali. Ele, sabe aquela coisa do se eu quisesse, ele ali dava um soco, matava e acabava. E ele tendo que Sim, se mas ele não manter. pode fazer isso porque Cara, ficou muito bom, cara. Ficou muito é, bom. Mas consegue mais do que sentir isso, o cara assim, tipo, não aguento isso, É, sabe, tem que me controlar, não, mais do que isso, a gente vê isso também no Demolidor. sim. Porque tem momentos em que ele sim, tá na corte, ele tá no tribunal, ele tá fervilhando por dentro e ele tá com a bengalinha segurando a bengalinha, que é bem tranquilinho, perguntando alguma coisa pro cara. Essa ambiguidade que parece dissociativa, mas não é tanto, que tu vê nesses dois personagens que é muito boa, né? O Victor falou, a questão, até vou voltar um pouquinho, dizendo que a gente sente isso também no Demolidor, por quê? Porque tem momentos em que ele é Matt Murdock e tem momentos que ele é o Demolidor. Só que quando ele não consegue separar isso, dá problema. Por exemplo, em alguma morte específica, alguma coisa que ele se descontrola e ele acaba uhum, passando uma linha que não é para passar, que ele sim, geralmente não passa. E a gente também vê uma coisa que é comum no herói, e já aconteceu com outros, a exemplo do Homem-Aranha, aí eu tô dando uma referência do Homem-Aranha do Tobey Maguire, se eu não me engano, que é, em algum momento, o herói, ele passa por essa jornada do herói e ele abandona o posto de herói. E ele hum, deixa de ser aquilo que é uma parte dele que ele não consegue evitar. E aí, por exemplo, ele, eu não sou mais o Demolidor. Eu sou só o advogado agora. E na hum, jornada do advogado, ele percebe que ele precisa do Demolidor. Claro, para sim, você, o Deconauta, que é da área do direito aqui, né, no Brasil, a gente mostra também essa diferença. Chame de dicotomia, chame do que quiser, quando ele não consegue resolver as coisas no tribunal, ele resolve de noite. Então, assim, é, o que eu não resolvo com a lei, eu resolvo na porrada. Isso também traz, claro, uma boa reflexão. tem Só uma que daí cena, tem o contraponto disso que é o justiceiro. tem uma cena muito boa, eu acho que no segundo episódio, que ele vai atrás de uma pessoa lá, que é uma testemunha para um caso Vai, específico, é mesmo. Aham. e aí a pessoa foge, e aí ele ouve que tá vindo dois policial corruptos atrás dele, e aí os policial chegou, cadê o fulano? Não, não, o fulano já não tá mais aqui. E os caras dão um soco no estômago dele, pô, e aí, enfim, pequeno spoiler, os caras vão encher ele de porrada, né? Vão começar a fazer. E aí ele se defende. Né? Daí depois os caras, como assim? O advogado cego? Que história é essa? Daí eles ficam meio assim, né? Aquela cena é muito boa, eu não quero falar mais, mas aquela cena Não, é sim. Uma outra sensacional. Isso cena me muito lembra. boa Isso, que o Dodo ficou, que eu fiquei impressionado, o Dodo disse, é aquele que quebra a perna do cara. Aquela cena é muito boa. Aham. Uau. isso Não, me e sobre lembra que no as. filme. Só porque eu. Nada, isso me lembra que Vai, no vai. filme do Demolidor, o Ben Affleck, tem uma fala que pra mim é universal do Demolidor, que ele disse, vai lá e conta pra todo mundo que tu apanhou de um ceguinho. Do Vamos ver se eles vão advogado cego de Hell's acreditar. Kitchen. Entendeu? Tipo assim, vai lá e conta que tu apanhou de mim. Acabou. Vamos ver se os caras vão acreditar lá na É, rua. Não dá pra, vão, se e sal- isso é também uma coisa que protege o Demolidor. dá pra se salvar uns 15% daquele filme. É, Pode ser. É Não, o uniforme tava referência para bom. aquele filme O do uniforme X-Men tava Wolverine. bem. O uniforme tava bem fiel aos gibis. Sim, não, tem referência daquele filme no X-Men Wolverine. Mas e assim, esse, É, voltando ao Demolidor, agora, né, o Demolidor de agora, sim. essa forma como a trajetória do herói se desenvolve, e de novo o espaço que tem na série, tu tem um espaço para desenvolver a trajetória do Demolidor, do Rei do Crime, passando pelas dificuldades. Aquilo é quase visceral, dói nele ter que ser o prefeito. Enquanto as pessoas estão fazendo aquele jogo de poder, e Uhum. ele está sentindo dor, porque ele não pode ser o Rei do Crime. E Sim. aí, de novo, só que a gente tem um personagem que não passa por isso.
é o Justiceiro. Ele não passa por isso. Por É quê? verdade. Porque, escreveu, não leu, acabou. O Demolidor também passa por isso. Por quê? Porque ele tem que esconder a verdade dele, que ele é uma pessoa desprovida da visão, mas que tem todos os recursos que tem, e ele passa por isso na série muito. Tanto prova é que são quase ninguém que sabe que ele é o Demolidor. Sim. E ele tem que ser o advogado, e em alguns momentos é até interessante, ele tá no... E aí a gente fica, porra, tu não precisa disso, tá só se fazendo aí. E isso também é uma parte interessante, por quê? Porque faz parte da atuação dele para esconder para as pessoas importantes e para proteger essas pessoas. O Rei do Crime tem um pouco isso também, o Justiceiro já não tem, e é a forma, e claro que ninguém aqui é especialista em cinema, pelo amor de Deus, mas a forma como os atores colocam isso, a forma como o roteiro destrincha isso nessa série, ficou muito bom. A atuação, o momento da pessoa que faz o cara que não tem a visão, o momento em que o ator que faz o Fisk, por exemplo, ele não tem cabelo, ele não tem barba, e ele consegue ser, naquele poker face, expressivo num nível que tu consegue sentir, tu consegue saber quando ele tá com raiva, quando ele tá triste, quando ele tá numa transição. E isso também, para a série, é o que prende a gente, não só enquanto apreciadores da Marvel, mas também de uma boa história, de uma boa venda, né? Que é aquilo ali que tá acontecendo. Então eu acho que essa série, dentre as últimas que aconteceu, preciso concordar com o Victor, eu acho que ultimamente a gente tem aí a série do Loki e a série do Demolidor, que são as melhores, né? Pelo menos Total. eu Eu acho também. Eu assino com vocês. completo assim. É o top 2, assim. As cenas de tribunal não foram muitas, mas teve algumas, e aí ele usa da Muito boas. audição privilegiada dele, do olfato privilegiado dele. Sensacional, é muito bom. Eu queria ver muito mais bom. disso, porque teve pouquinho nas 3 primeiras temporadas lá, e eu queria ter visto mais, e a gente teve um pouco mais disso agora, e foi A muito cena bem do feito. banco, Tá muito que ele legal. usa também a audição. Isso. E tem um episódio que ele tem que usar as habilidades dele, só que, claro, quando ele usa as habilidades dele, não gera raio, ele não muda de cor, não brilha. Ninguém tá vendo que ele tá usando a super audição, Isso. super olfato, tato, enfim. E aí ele usa lá, enfim, um lugar lá, ele tem que abrir um cofre. E aí a pessoa, não, você não vai conseguir fazer isso. Ele vai lá, ouve, tato, sente lá onde é que tá as travas, onde é que tá as engrenagens. A engrenagem. E quem As é essa pessoa? É. Não, esse spoiler nós não vamos dar. Mas é um É. personagem que você já viu numa outra série da Marvel, né? Isso E aí ele, aí. pá, e destranca o cofre. Aí a pessoa olha pra ele, mas que tipo de advogado você é? Dele, do tipo muito bom. Aí a mesma frase que ele fala lá pro Peter No Parker Homem-Aranha. naquela participação especial no filme do Homem-Aranha do Homecoming. Eu achei aquilo ótimo. Foi uma piadinha, foi um pequeno momento de comédia, mas foi leve, foi uma referência a algo que já tinha acontecido, foi bem encaixado com o personagem, não foi uma coisa pastelão. Então, realmente, eu acho que nem todo episódio tem algum momento comédia, são poucos os que tem assim. É bem feito, é elegante, é rapidinho, é bem encaixado, Exato. É isso aí. é bom, é É muito isso aí. bom, tá tudo bem dosado. E os momentos tensos, momentos dramáticos. A trilha sonora tá muito boa, eles aproveitaram. A trilha da abertura é quase igual à trilha da abertura lá da série das primeiras temporadas na Netflix, que já era muito boa. E aí tu vê aquela trilha, aquele tema do Demolidor aparecendo em alguns momentos durante os episódios, e tu vê, puta, que legal, que troço que ficou bem feito, sabe? Só a questão do crescente, retomando o lado que a gente falou no início do episódio, não terminei, que assim, pra mim começa um legal, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito, tudo assim, alto nível, muito bom. Aí no 8 que desce um pouquinho, e o 9 também, assim, o último, né? Não foram os 2 melhores episódios da série pra mim. Mas Mas como não são ruins. isso, exatamente, como o Victor bem colocou lá no início, mesmo tendo baixado em relação à própria série, ainda é um nível muito alto, ainda é muito bom e vale ainda é muito bom. a pena. E ainda vale muito a pena ver. É só 9 episódios. Na verdade, até podia ter tido, sabe? Podia ter arredondado para 10, mais 40, 45 minutos. Teria tempo de ter trabalhado melhor a questão do vilão, que já foi falado. Um outro ponto ali, um ou outro ponto que daqui a pouco podia ter equilibrado um pouquinho melhor. Né? Mas ok, foi a decisão que eles fizeram, não tá ruim, né? Nem podemos reclamar muito, porque já vimos coisas bem piores aí com outras séries da Marvel, né, nos últimos anos. Não, sem sombra de dúvidas. Mas, Eu- no geral, vale muito a pena a gente Não, ficar nessa total. expectativa para ver a próxima temporada. Porque E vem coisas ainda, melhores ainda e vai pegar fogo, velho. não, e ainda bem que eles atenderam expectativas, porque no nosso episódio de expectativas
dos lançamentos de 25, nós falamos, essa aqui vai ser uma das melhores lançamentos do ano. Ou vai ser o filme do Quarteto, ou vai ser a série do Demolidor. Um dos dois vai ser a E melhor a coisa da gente Marvel desse acertou. ano. A Por série enquanto, do estamos Demolidor acertando. já bota o hype lá em cima. Se o filme do Sim. Quarteto decepcionar, pelo menos tivemos a série do Demolidor. 50% Então, pelo acerto. menos, o Boteconauta fica satisfeito de que, das nossas perspectivas e das nossas expectativas, a gente, por enquanto, tá acertando tudo até o momento. Por Porque, o enquanto. Demolidor é o que a gente disse que ia ser. A gente não. falou que ia ser bom e foi muito bom. Não, É sensacional, sensacional. Obrigado mais uma vez à Marvel, porque é isso que a gente espera. Às vezes a gente não quer algo assim, meu Deus, endgame. Não, a gente quer só uma coisa Não bem precisa, feita. exatamente, nem A sempre gente quer uma precisa ser coisa aquela bem coisa feita. cósmica épica. Isso. Bem feito serve. A receita do arroz com feijão serve. E esse caso é o legítimo arroz com feijão. É bem feito, cara. É bem feito, é gostoso de ver. Te deixa assim naquela expectativa. Então, para não continuar sendo redundante, assista Demolidor. Assista Demolidor. E vamos aguardar a segunda temporada, assim, porque. Falando em bem feito, você quer os seus dentes bem cuidados, bem limpos, o lugar você já sabe. Nós recomendamos nossa parceira Ponsone Odontologia em 2 endereços em Porto Alegre, no bairro Restinga Nova e também na Zona Norte, na Vila Jardim. Aqui embaixo está passando então o QR Code. Você aponta o QR Code e já vai levar para o Google Maps, para a localização, na Rua Souza Lobo, quase esquina com a Saturnino de Brito, na Zona Norte de Porto Alegre. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni, CRORS 15227. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Sempre. Por enquanto era isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, que nos tem acompanhado. Um forte abraço. Voltaremos daqui a 14 dias. Até a próxima. Queridos boteconautas, nós somos a favor dos vigilantes, contra o Fisk, hein? Não se esqueça, contra o Fisk. Obrigado por assistir esse episódio. Curta, compartilhe, dê o seu joinha, né? Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Se você está assistindo pelo Spotify, dá um curtirzinho ali para nos ajudar. A gente faz com tanto amor e carinho. A gente tenta trazer sempre um conteúdo legal para que você possa ficar inteirado daquilo que a gente gosta também, né? Os nerds sempre conseguem se unir. Nós voltaremos e talvez a gente volte perto da data de Thunderbolts. Agora nós vamos dar uma desafogada de Marvel, de super-heróis, porque agora não tem nada, a gente já encerrou com o Demolidor, vamos dar umas semanas aí de descanso. Continuem com a gente, nos sigam lá no @Papo Sem Boteco e vocês já sabem, nos vemos numa próxima e até lá. Querido Boteconauta, muito obrigado por você que nos acompanha. Nós somos sempre a favor dos heróis, muito embora a gente reconheça a importância de um bom vilão para a série, para a história, para os filmes. Continue nos acompanhando, a gente ainda vai falar muito sobre muita coisa do que tem para vir por esse ano da Marvel. Não só Thunderbolts, tem outras coisas também, tem outras perspectivas, outras opiniões, tem muito papo, mas não tem boteco. Então fique com a gente, nos vemos!